Então, iniciando o capítulo Alma e Desencarnação, nós vamos falar hoje sobre a metamorfose e desencarnação, sendo este um dos tópicos que o capítulo aborda. Graduando os acontecimentos da desencarnação, lembram-se que na aula passada nós fizemos uma comparação dos estágios da vida do homem aos estágios da lagarta até a libertação na forma de borboleta. E aí, neste caso, é por isso que ele se refere ao graduando os acontecimentos da desencarnação. É importante recorrer ainda ao mundo dos insetos, para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, como no caso da borboleta, que num estágio é larva, no outro estágio é pupa e depois é borboleta, tá? Existem os que, de metamorfose incompleta, hemimetábulos, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo, sem passar pela fase pupal, a feição dos malófagos, desprovidos de asas, embora possuam aparelho bucal triturador. Quem são esses exemplos dos quais ele se utiliza? No caso, você tem um ovo que eclode e dá origem a um inseto que já tem as mesmas características do adulto, exceto que ele é pequeno ainda. À medida que ele cresce, ele mantém essas características, diferentemente da borboleta. Então, nós vamos ter esses insetos que já nascem do jeito que eles serão, chamados de hemimetábulos. E os malófagos, que ele cita como um aparelho bucal destruidor, triturador, refere-se, por exemplo, ao piolho, a uma série de insetos que têm essa característica. Quase todos eles desse tipo, hemimetábulos, têm esse aspecto. Então, apresentando características singulares, no capítulo da transfiguração, em todas as ordens nas quais subdivide os insetos, de algum modo exprime no desenvolvimento da metamorfose, ou seja, da transformação que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós, os outros por laços extremos de parentesco, seus macacos, os primeiros hominídeos, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que lhes desenvolvem os companheiros. E qual ocorre entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para obtenção de meios destinados à manutenção da nova forma. Ou seja, eles não pensam, porque o pensamento é a base para a manutenção da nossa estrutura. Como eles não têm um pensamento contínuo, um pensamento organizado, um pensamento lógico, premeditado, raciocinado, eles acabam só tendo o anseio de retornar àquele grupo ancestral, até porque o grupo ancestral lembra segurança. Né? Encontram-se deste modo aquém da histogênese espiritual. O que é histogênese? Histologia é tecido, histogênese é a gênese de novos tecidos. Então eles falam em histogênese espiritual. Quando nós desencarnarmos, nós vamos fazer ou melhorar o nosso corpo espiritual, à medida que ele se desprende célula a célula do nosso corpo físico. Inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria a ascensão a novo plano de consciência. Em razão disto, efetuada a estólise, ou seja, a degradação dos tecidos corporais, do corpo que fica na Terra, nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente, na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente.
Então, ele está sempre reforçando nesses parágrafos que a mente é quem vai gerar o psicossoma, o perispírito. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, ou seja, os animais, eles são utilizados na espiritualidade para serventia em algumas atividades. Há vários relatos nos livros de André Luiz de passagens em que os animais, os cães, por exemplo, eram utilizados para amedrontar alguns espíritos mais vinculados à matéria, e aí eles se afastavam de certas condições. Então, os animais, às vezes, podem ser utilizados pela espiritualidade. Em serviço, o qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam. Então, ou os animais vão ser utilizados pela espiritualidade com algum propósito de auxílio, ou eles vão cair numa espécie de sono, um estado de letargia e vão se vincular ao grupo genético, o grupo de origem à sua estrutura, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já lhes fixaram no ser, e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então, nós vamos se vincular a novos corpos, esses animais vão se vincular a novos corpos e vão seguir no processo evolutivo, passando pelas as etapas que eles devem passar. Além da histogênese, dizer, além da geração dos tecidos, através desse movimento incessante da palingenesia, ou seja, da renovação, do renascimento, da regeneração contínua, da palingenesia universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para as elevadas aquisições. Pouco acima das mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na misticidade, na forma em que se esconde surpreendido pelo fenômeno da morte, ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. Então, devido ao estágio que eles se encontram, a morte passa a ser envolvido de um misticismo muito grande. E quando eles desencarnam, que eles passam para o outro lado, eles ficam maravilhados, com o que vão encontrar, sem ainda conseguirem compreender exatamente o que se passa. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Pela persistência e consciência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente, para além da histogênese, em seu corpo espiritual, arrebatando-a com a alavanca da própria vontade, que a indagação e o trabalho enriqueceram para o novo estado individual. Então, deixa de ser aquele perispírito sem consciência, aquele ser que só queria voltar para a sua caverna, e passa a ser um ser que vai adquirindo capacidade de gerar órgãos e reconstituir o seu perispírito de acordo com o seu processo evolutivo, mas também, além disso, ele não só faz isso, ele passa a reflexionar sobre os seus atos e participar muitas vezes, então, até do seu processo reencarnatório na escolha das provas. Acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos, que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pulpa, e segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores,
tanto quanto certas crisálidas que secretam um líquido especial que lhe facilita a saída do próprio casulo, ou seja, ela vai sintetizar substâncias químicas que vão dissolver a parede do casulo, que vão enfraquecer essa parede, de tal forma que um pequeno movimento rompe o casulo e ela consegue começar a fazer a sua expulsão desse estado. Então, semelhante a isso, né? A alma que desencarna, findo o processo histolítico das células, ou seja, da degeneração corporal, que lhe construíam o carro biológico e fortificado o campo mental em que se enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos agora imprestáveis, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético pelo qual desliga células sutis do seu veículo espiritual dos remanescentes celulares do corpo do veículo físico, arrojado à queda irreversível. Agindo agora com eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Então, quanto mais a gente desencarna, melhor fica para desencarnar. A gente vai aprendendo como é que faz. É o que dá para entender dessa lição, né? Então, quanto mais a gente vai e vem, mais a gente vem, mais fácil fica. Tipo, para a gente nascer é 9 meses. Para a gente acordar para estar na reticidade é 9 meses também? Não, depende da evolução de cada um. Cada um tem uma evolução. Tem gente que já desencarna daí um pouco. Marcos sempre conta de fatos de espíritos que desencarnaram 2 horas depois estavam lúcidos. Isso depende da evolução de cada um. O selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que lhe avizinham da caverna. Desperta fora do corpo denso, qual menino aterrado, em que se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver, noutras condições vibratórias e em processos multifários, ou seja, de muitas maneiras de simbiose. Então, o indivíduo que ainda está no estado animalesco, ele, ao desencarnar, ele não se aventura para conhecer o que vem pela frente. Com medo, ele se retém à família, ao nicho familiar. E ali passa a viver em simbiose com os pensamentos daqueles que habitam ali. Lógico que isso pode trazer repercussões negativas para aqueles que estão encarnados. Mas não precisa ser muito primitivo, ser o homem da pedra para fazer isso. Nós sabemos que aquele que não se prepara adequadamente para o seu desencarne, não faz durante a vida, quando ele desencarna, ele é pego de surpresa. E aí ele fica realmente sem saber para onde vai e acaba voltando ao pensamento, localizando o pensamento dos familiares e ali se estabelece na casa, trazendo uma série de perturbações. Ansioso por retornar à vida física, que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável à própria mente. Não dispõe nessa fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres. O que são os seres extraterrestres? São aqueles espíritos que estão fora da Terra, espíritos mais avançados que vão se aproximar nesse processo. Mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar, na exiguidade das próprias concepções. Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros de sangue,
para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta, instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. E o homem primitivo, que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Monoideísmo e reencarnação. Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constitui a aspiração incessante do selvagem desencarnado. Estabelece nele o monoideísmo pelo qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental. Então, esse aspecto é bastante interessante, porque como ele não tem um objetivo e ele tem uma monoideia, ao perigo da monoideia, ele só quer voltar para a casa dele, para viver junto com os familiares, ele só fica pensando nisso. Então ele não usa a sua inteligência, o seu pensamento para a construção dos seus órgãos, para a reconstituição, para que ele possa, enfim, se locomover, para que ele possa se alimentar dos alimentos da espiritualidade, para que ele possa arregaçar a manga e trabalhar e dar sequência ao seu processo evolutivo, que também acontece na erraticidade. Como ele não faz isso com a sua mente, esses órgãos perdem a função. Para que eu vou desenvolver esses órgãos se eles não serão utilizados? Então a mente vai ficando fixada na monoideia e esses órgãos vão atrofiando, mas eles não se perdem. Ou seja, a mente é capaz de formar novamente a partir do momento que ela se abre. Então é o que ele diz, esse órgão se retrai para a sede do governo mental, onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível, através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias e que se transforma em esporo quando as condições do meio se lhe apresentam inadequada. Então, as bactérias, elas têm uma fase de reprodução sexuada, elas têm uma fase que elas se recolhem e ficam totalmente dormentes, de acordo com as condições adversas do meio. Mais ou menos também como o ovo da dengue, da larva da dengue, que o mosquito vem na chuva, bota o ovo lá, ele está em condições, ele eclode uma larva. Se não tiver em condições, ele se recrudesce e ali ele fica aguardando a água chegar novamente para que ele possa se desenvolver por anos e eclodir. Por isso que é tão difícil a gente combater essa doença hoje, né? Então, as bactérias se transformam em esporo, seja de uma forma mais inativa, quando as condições do meio se lhe apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante o ânus, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células em que tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo, que lhe define um anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Nesse sentido, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide,
o que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio. Cabe-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. Ele cita no item 8 que ele apresenta para a gente olhar algumas páginas e capítulos do livro Libertação. Então, expressa o corpo mental da individualidade a encerrar. Aqui é para a gente continuar. A figura de um ovoide, por esse instituto aqui, que cria alguns desenhos interpretando André Luiz. Nós temos aqui, forma realmente uma esfera, mas tudo está armazenado lá dentro. Está atrofiado, formando um ovo mesmo, né? Quanto mais perverso o espírito, maior a possibilidade dele se tornar um ovoide. Quanto mais fixa a ideia de não evoluir, maior a possibilidade de se transformar um ovoide. A encerrar consigo conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de esterilização da alma, nos circuitos terrestres e espirituais, assim como o ovo aparentemente simples guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva os tecidos embrionários, a ave vigorosa em que há de se transformar no porvir. Então o ovoide ele tem tudo dentro dele, da mesma forma que tem toda a programação genética para a galinha sair do ovo. Basta só chocar, e aí ela eclode, né? E vai crescer e se desenvolver. Então o ovoide é ideia fixa. Por isso nós temos que fazer a renovação das ideias, certo? Experimentar o novo, estar sempre abertos a novos conhecimentos. Se nós ficarmos virando na mesma ideia, nós não vamos sair daqui. Na forma carnal, todavia, assim como o germe para desenvolver-se no ovo precisa aquecer-se no calor da ave que o acolhe maternalmente ou no ambiente térmico apropriado, no recinto da chocadeira, e assim como a semente para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do beijo tépido do solo, os espíritos desencarnados sequiosos de reintegração no mundo físico necessitam do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança. Vaso este é que se aglutinam mecanicamente onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as correções de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Então, o que ele está falando? Que em alguns dias da implantação no útero feminino, nós passamos todos os estágios evolutivos que nós vivenciamos na divisão do embrião. Se nós, eu já passei uma figura dessa em outras aulas, se nós olharmos o embrião em cada um dos seus dias de desenvolvimento, nós vamos perceber que um dia, a gente se parece com o embrião da galinha, outro dia com o embrião do réptil, outro dia com o embrião... Então nós vamos passando em todas as fases até desenvolver a forma humana, lá para o 3º, 4º mês, em que a forma já vai estar bem mais definida. Até então nós vamos revivendo toda essa genealogia biológica da escala evolutiva no nosso próprio corpo, na forma de embrião. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, então acreditava-se que era só o gene paterno, né? O gene paterno, a mulher é XX, o homem XY. O Y vai determinar se é macho ou fêmea, masculino ou feminino. E o X, a mulher também tem. E se for uma menina, XX, é pegar um X do homem e um X da mulher. Então tem contribuição de cromossomo feminino também, tá? A mente elabora por si mesma novo veículo físico-psicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, que é aquele processo. Eu tenho uma que se divide gerando duas iguais, tá? De conformidade com a orientação que lhe é imposta, isto é, refletindo as condições em que a mente desencarnada, se encontra. Então, o novo corpo vai refletir o nosso estágio de mente. Plasmando-se-lhe de modo com a nova forma carnal,
Novo veículo ao espírito que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo esse que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Recordando as anteriores corporações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos segundo a própria conduta. E entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou estólise do invólucro de matéria física, à pausa imprescindível das próprias atividades ou hiato do refazimento, e que pode ser longo ou rápido para ressurgir pela gênese espiritual, histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação. Demorando-se nele a medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. Então, se nós vamos ficar mais ou menos tempo na erraticidade, depende do nosso estágio. Tá? Tem os mais endurecidos que ficam mais tempo, que se recusam a reencarnar. Tem os menos endurecidos que vêm mais rapidamente. Se vamos ficar mais tempo ou menos tempo ligados àquele corpo que está se decompondo, também vai depender da nossa evolução. Tá? A mumificação, ele traz algum prejuízo? Como assim? A mumificação, o corpo, vocês, ele foi do trabalho mumificado. Dá um problema para o espírito? Não, eu não acredito que não tenha esse. Você não precisa da destruição da célula física. Se fosse assim, nós não deixaríamos a nossa sepultura até acabar tudo. Você às vezes abre uma sepultura e com 15 anos que está lá, os ossos estão lá. E meu perispírito não estará vinculado lá, espero eu. Entendeu? Então você tem a matéria, mas já o perispírito já não está mais vinculado àquilo. Então o que ele fala da estólise ou degradação dos tecidos é aquela transição que a gente tem entre deixar o corpo, ter consciência. Muitas vezes é um processo, a espiritualidade recolhe rápido, porque o indivíduo tem merecimento. Outras vezes ele precisa parecer daquela decomposição para poder desapegar do corpo. Tudo vai depender do quanto você está apegado. E é assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou a liberação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou a internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a estabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores em que se baseia o domínio da inteligência. Bom, vamos parar aqui? Vamos parar aqui porque agora vai entrar uma parte muito interessante. Vai deixar vocês com água na boca na semana que vem.